Vamos então meditar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós estamos nesta parte da carta que o apóstolo Paulo escreve, e neste texto o apóstolo Paulo ele faz algumas exortações que são aplicações gerais para a vida de todo cristão. E eu quero ver com vocês cada uma dessas exortações de como nós devemos viver a nossa vida à luz do Evangelho. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo então nos diz está aí em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16, quando ele diz: regozijai-vos sempre, regozijai-vos sempre. O apóstolo Paulo, quando escreve também a sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 4, ele também diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Nós precisamos ter uma compreensão completa e precisa sobre a alegria. A alegria é um sentimento e uma atitude que o cristão deve cultivar constantemente ao longo da sua vida. Se a gente fosse fazer uma analogia, poderíamos dizer que a vida de um cristão é como um carro que está numa estrada. Nós estamos numa viagem e durante esse percurso nós vamos atravessar por vários momentos, vamos passar por vários obstáculos. Nesta estrada existem curvas perigosas, existem descidas arriscadas, às vezes vamos ter que pisar fundo no acelerador para conseguir subir. E o nosso destino é chegarmos à cidade celestial. Esse é o destino de todo cristão. Ao terminar essa viagem, ele quer se encontrar com o seu Salvador. Ele quer se encontrar com Cristo Jesus. A questão é como que a gente vai dirigir a vida cristã diante dos perigos, dos obstáculos que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia. Nós precisamos ter um bom motor e precisamos ter o combustível necessário para fazer essa viagem. E eu acredito que esta virtude, a virtude da alegria, a atitude da alegria, é algo essencial para a vida de um cristão. Um cristão sem alegria, ele não tem brilho nos olhos. Um cristão sem alegria, ele não tem a força necessária para enfrentar as adversidades da vida. Um cristão sem alegria vai olhar para tudo de maneira pessimista. Vai ser uma pessoa extremamente negativa. Um cristão sem alegria, ele não vai ter o sentido e o propósito para viver o seu dia a dia. Portanto, Paulo destaca a alegria e ele coloca a alegria como sendo uma das práticas essenciais para nós vivermos uma vida cristã vitoriosa. Ele diz: regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Literalmente, Paulo está dizendo, em todos os momentos,
seja alegre. Em todas as situações, seja feliz. E eu quero então meditar com vocês sobre as razões para nós vivermos uma alegria constante. Quais são as razões que o cristão tem para viver alegre em toda e qualquer situação? Eu quero destacar, pelo menos aqui, 7 razões para o cristão viver uma vida feliz em toda e qualquer situação. A primeira, a alegria do cristão deve ser pelo fato dele conhecer o caráter de Deus. O Salmo de número 28, o Salmo de número 28, versículo 7, diz assim: O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Também no Salmo 71, verso 23, o salmista diz assim: Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar, também exultará a minha alma que remiste. Quando nós conhecemos quem Deus é, quando nós conhecemos o seu caráter, quando nós sabemos que Deus, ele é o Deus santo, justo, amoroso, misericordioso, paciente, quando nós conhecemos a Deus, nós encontramos razões para viver uma vida feliz. Perceba nesses 2 salmos que a alegria do salmista é por conhecer a Deus, é por saber quem Deus é por saber que Deus ouve o seu clamor, é por saber que Deus é misericordioso. Quando conhecemos a Deus, nós temos razões para ter alegria. A segunda razão para ter alegria é a razão por causa da obra do Senhor em Cristo Jesus. Lá em Lucas, no capítulo de número 2, quando do nascimento anunciado pelos anjos aos pastores que estavam no campo, em Lucas capítulo 2, verso 10, o anjo disse assim: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Perceba que o fato de Cristo Jesus ter nascido, ter vindo a este mundo, ele que é o único Salvador, isto é anunciado pelo anjo como motivo de alegria. Esta é a boa nova. Evangelho é isso, é a boa notícia. A boa notícia de que Cristo Jesus nasceu, de que ele foi enviado pelo Pai para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. É a boa nova. Hoje nós carecemos de boas notícias. Você liga hoje a televisão, você só ouve sobre tragédias, sobre mortes, é desemprego, é a crise. Mas nós temos uma razão como cristãos para termos alegria, porque nós temos uma boa nova, uma boa notícia. A boa notícia é que Jesus nasceu, ele veio a este mundo e ele é o nosso Salvador. Lá em Lucas capítulo de número 10, verso de número 20, esse texto nos fala do regresso de uma comissão de 70
missionários que foram enviados pelo Senhor e eles voltaram felizes. Eles estavam cheios de alegria, porque os demônios se sujeitavam a eles, se submetiam a eles. Estavam alegres porque eles tinham poder e autoridade espiritual para subjugar os demônios. E Jesus diz para eles no verso de número 20: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Jesus aqui diz que nós devemos nos alegrar, não pelas circunstâncias que acontecem conosco nesta vida, mas sim porque o nosso nome está arrolado no céu, está escrito no céu. Não porque o nosso nome está no cartório da terra, mas sim porque o nosso nome está nos registros celestiais. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, Pedro diz assim, para uma igreja que estava sendo perseguida, e ele diz, em 1 Pedro 1, verso 8 e 9, ele diz assim, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nós não vemos Jesus com os nossos olhos como as pessoas do seu tempo viram. Nós cremos sobre Jesus pelo testemunho que nós temos, registrado pelos apóstolos por inspiração do Espírito Santo. Nós conhecemos a Jesus pela palavra que nos foi revelada, mas nós podemos ter a mesma alegria que eles tiveram. A alegria, diz Pedro, indizível. Ou seja, uma alegria que não tem como ser explicada por palavras. É a alegria de nós termos Jesus como nosso Salvador. Essa é a segunda razão para o cristão viver alegre, viver feliz. É por ele ser salvo por Cristo Jesus, por ele conhecer a obra da redenção. Esta é a boa nova. Este é o Evangelho. E quando nós conhecemos e experimentamos pela fé o que Jesus fez por nós, nós podemos ter o nosso coração cheio de alegria. Terceiro lugar, nós devemos nos alegrar pelas bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em Efésios, capítulo 1, verso 3 e 4, ele diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Veja o apóstolo Paulo dizendo que nós devemos nos alegrar e louvar a Deus, agradecer ao Senhor, não por coisas materiais que nos acontecem. Ele fala de nós agradecermos a Deus Pai, porque nós fomos abençoados em Cristo Jesus com bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais.
Paulo aqui não está falando de nenhuma bênção material, ele não está falando de carro, ele não está falando de casa própria, ele não está falando de cura física, ele não está falando de dinheiro, ele não está falando de que tudo vai dar certo, que as coisas vão correr bem na nossa vida, que a gente não vai ter problemas. Não, ele está falando que nós devemos bendizer a Deus Pai pelas bênçãos que nós temos espirituais em Cristo Jesus. As bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós fomos escolhidos, em Cristo Jesus nós fomos predestinados, em Cristo Jesus nós temos a nossa garantia de salvação, em Cristo Jesus nós temos o Espírito dele habitando em nós, em Cristo Jesus nós temos a promessa de que um dia nós estaremos com ele na glória. Paulo, quando escreve lá em Filipenses capítulo 4, ele fala dessa dimensão das bênçãos espirituais que temos em Cristo Jesus e não por causa das circunstâncias que nós vivemos. E ele vai dizer assim em Filipenses 4, verso 11 ao 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aquilo que Paulo escreve tanto para os filipenses quanto para os tessalonicenses era algo que ele experimentava na sua própria vida. Ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E, portanto, se Paulo experimentou essa alegria independentemente de qualquer situação que ele vivia, eu e você também podemos ser felizes em qualquer situação. Tanto sem estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tem experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Se tem um versículo que é usado de maneira indevida, é esse versículo aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas às vezes usam este versículo para tentar justificar uma espécie de triunfalismo. Tudo posso naquele que me fortalece, então não vou passar por problemas. Tudo posso naquele que me fortalece, então não vou ficar doente. Tudo posso naquele que me fortalece, então eu vou ter bens materiais. Tudo posso naquele que me fortalece, eu não vou ter dificuldade econômica. Não é isso que o texto está dizendo. Paulo está dizendo que Jesus era a força que ele precisava para viver em qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como ser honrado. Paulo fala aqui de pobreza, de carestia, de dificuldades para sua própria manutenção. E ele diz: eu aprendi a viver contente mesmo tendo ausência de bens materiais, porque Jesus me fortalece para viver em qualquer situação. A alegria do cristão é por causa de Cristo Jesus. A alegria do cristão é por causa das bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. Bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Mesmo quando nos falte bens materiais, nós ainda temos razões para vivermos alegre, porque as nossas bênçãos são espirituais e elas estão garantidas pelo Senhor Jesus. Em quarto lugar, nós devemos nos alegrar por causa da providência de Deus. A providência de Deus. Lá em Atos capítulo 14, o apóstolo Paulo diz assim, no verso de número 17: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria, né? Foi o que aconteceu hoje. Quando a gente viu a chuva caindo do céu, a gente ficou feliz. E a gente está feliz. A maneira como Deus dispensa o seu cuidado, a maneira como Deus cuida da sua criação.
Porque nós cremos que Deus é o Deus providente, o mundo não funciona por si mesmo, o mundo não é uma caixa fechada. Todas as causas secundárias, né? A chuva, o sol, tudo isso tem como consequência a causa primária. A causa primária é Deus. Deus está por detrás disso tudo. Não é apenas uma nuvem que faz a chuva cair e molhar a grama. É Deus quem faz a chuva cair sobre nós. A providência de Deus alegra o nosso coração. A providência do Senhor alegra a nossa vida, mesmo quando nós passamos por dificuldades, porque Tiago diz, lá no capítulo 1, do verso 2 ao verso 4, falando para cristãos que estavam dispersos, cristãos perseguidos. E ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago fala que quando nós estamos enfrentando alguma provação, nós temos motivo para enfrentar a provação com alegria. Por quê? Porque Deus está nos provando para o nosso crescimento espiritual. Esta é a razão de passarmos pela provação com alegria, sabendo que Deus está usando a provação para produzir em nós crescimento espiritual, uma fé fortalecida e nos tornarmos crentes mais maduros. Essa provação que estamos passando hoje atualmente, nós devemos passar por isso, passar por essa situação, pela quarentena, com alegria. Alegria, o cristão tem alegria, sim, de viver essa quarentena, sabendo que Deus está nos provando e nós vamos sair melhores do que nós entramos. De que no final da quarentena, aqueles crentes que exercitarem a alegria e a confiança no Senhor sairão mais maduros, mais fortalecidos, mais pacientes. Nós temos alegria para vivermos a providência de Deus na nossa vida. A maneira como Deus conduz a história, a maneira como Deus dirige as nossas vidas, sejam por caminhos de fartura ou de escassez, crendo que o Senhor está dirigindo a história e tudo que ele faz para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual. Portanto, temos razões para viver feliz em meio às provações. Em quinto lugar, nós temos a razão de vivermos alegres por causa da promessa futura que o Senhor faz a nós. Lá em Filipenses, no capítulo de número 1, o apóstolo Paulo, que estava preso quando escreveu esta carta, ele diz assim, no verso 18 ao verso 21, todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo fala aqui, meus irmãos, de libertação. Libertação. E a libertação que ele está falando aqui não é a libertação do cárcere. A libertação que ele está falando aqui é a libertação dos seus sofrimentos.
E quando é que o crente é liberto do seu sofrimento? É quando ele vai estar com Cristo Jesus. E é isto que nos dá alegria para viver. Veja que alegria que Paulo tinha de encarar a sua própria morte. Ele não tinha medo da morte. Ele não tinha pavor da morte. Mas ele sabia que quando ele morresse, ele seria liberto. Liberto. Não só daquela prisão, mas de todo sofrimento. Portanto, olhar nessa perspectiva de que quando nós morremos, a nossa morte é lucro, porque nós vamos estar com Cristo Jesus, nós podemos encarar as dificuldades desta vida com alegria. Com alegria. Alegria na promessa futura de estarmos com Cristo Jesus. No capítulo 3, verso 20, Paulo diz dessa carta: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. A nossa pátria está nos céus. Nós somos peregrinos neste mundo. Estamos aqui de passagem. A nossa pátria, o nosso lar, está no céu, quando nós um dia estaremos com Cristo Jesus. Isto nos dá alegria para viver hoje. Pensar no céu, pensar de estar com Cristo no céu, pensar nas bem-aventuranças eternas, isto nos dá alegria para vivermos hoje. Em sexto lugar, o cristão tem alegria por saber que Deus responde a sua oração. Deus responde o seu clamor. O salmista diz lá no Salmo de número 66, no verso de número 20: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. O Salmo de número 116. No Salmo 116, o salmista diz assim no verso 1: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Verso 17: oferecer-te-ei sacrifícios e ações de graças e invocarei o nome do Senhor. No Salmo 118, verso 21, diz: render-te-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. Nós cremos num Deus que ouve a oração, num Deus que está no controle da história, num Deus que é soberano e num Deus que age, que responde ao clamor do seu povo. E por isso o salmista aqui se alegra, porque ele sabe que Deus responderá às suas orações, ao seu clamor. E em sétimo lugar e último, alegria pela conversão de outras pessoas. O cristão deve se alegrar quando pessoas são alcançadas pelo evangelho de Cristo Jesus. Lá em Atos, capítulo 15, versículo de número 3, o texto diz assim: enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Aqui, o apóstolo Paulo e Barnabé relatando a conversão de várias pessoas. E quando nós ouvimos que as pessoas se converteram a Jesus, isto deve trazer alegria ao nosso coração. Lá em Lucas, no capítulo 15, Jesus contou aquela parábola bem conhecida, lá da ovelha perdida, e ele diz assim: então lhe propôs Jesus esta parábola:
Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Veja qual é a reação do pastor quando ele acha a sua ovelha. O texto fala que ele coloca ela sobre os ombros quando ele a acha e diz que o seu coração se enche de júbilo, de alegria. Aqui está a reação do Senhor Jesus quando ele nos salvou. O seu coração se encheu de alegria. E não somente o Senhor, o texto fala que ele volta para casa e diz aos seus amigos: Alegrai-vos comigo. E aqui o texto diz que esses amigos são os anjos que estão no céu. Os anjos nunca experimentaram a salvação. Isso era algo que eles gostariam de experimentar, diz Pedro. Eles gostariam de experimentar a salvação. Mas os anjos se alegram quando Jesus acha um homem, uma mulher que estava perdido. Os anjos se alegram no céu pela salvação de pecadores perdidos. Esta deve ser a nossa alegria. A alegria de vermos quando Jesus transforma a vida de alguém. A alegria da salvação. A alegria da salvação. A alegria de vermos a graça de Deus sendo derramada em outros corações. Quero terminar dizendo que ser alegre não significa nós ignorarmos a realidade que está à nossa volta. Não. O apóstolo Paulo mesmo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 6, verso de número 10. Entristecidos, mas sempre alegres. Veja o que ele fala. Entristecidos, mas sempre alegres. Ser alegre não significa negar as dificuldades, negar os problemas. Nós vemos, de fato, no mundo mal. As pessoas têm problemas. O mundo está passando por uma dificuldade enorme. O Brasil está enfrentando uma crise. Mas mesmo assim, nós temos razões para ter alegria. Porque a alegria do cristão é uma alegria sobrenatural. A alegria do cristão é uma obra que o Espírito Santo de Deus faz no seu coração. Lá em Gálatas capítulo 5, verso de número 22, falando sobre o fruto do Espírito, diz que o fruto do Espírito é amor, alegria. Isso é fruto do Espírito. O cristão, então, experimenta a alegria como fruto do Espírito Santo na sua vida, como uma ação do Espírito Santo e habitação do Espírito Santo em seu viver. Paulo escrevendo em Romanos capítulo 14, verso de número 17, ele diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. O cristão, então, ele está mais preocupado em glorificar a Deus do que evitar as dificuldades temporais. Em Romanos capítulo 8, no verso de número 18, o apóstolo Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada
em nós. É por isso que o cristão ele tem motivos para viver alegre. Porque Paulo aqui faz um contraste entre o sofrimento presente e a glória que há de ser revelada em nós. E esta é a avaliação que a gente sempre tem que fazer. Quando nós passamos por dificuldades, quando enfrentamos problemas, nós temos que comparar o nosso problema com aquilo que há de ser revelado. Com a glória que nós vamos experimentar um dia, quando estivermos na presença do Senhor Jesus. Pensar nessas riquezas celestiais, pensar nesta glória suprema que um dia nós vamos experimentar em Cristo Jesus, isto é suficiente para nós enfrentarmos as dificuldades do tempo presente. Quero terminar lendo aqui 1 Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro, no capítulo 1, verso de número 6 e 7. Pedro diz assim: Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Capítulo 4, verso 13, ele também diz: Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. E capítulo 5, verso 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Nós temos razões para viver alegre. É verdade que a estrada, às vezes, ela é sinuosa, cheia de obstáculos, mas nada há mais de certeza de que nós vamos chegar no final. De que nós vamos chegar no final. E é sempre assim, né? Quando fazemos uma viagem que queremos encontrar uma pessoa muito especial, a gente faz aquela viagem, mesmo que seja difícil. Mesmo que seja difícil, a gente faz essa viagem se tornar leve, porque a alegria de encontrar aquela pessoa torna a viagem leve. E é assim quando nós pensamos de que um dia nós vamos encontrar com Jesus. Mesmo que nós tenhamos aí solavancos no meio dessa viagem que estamos, o fato de nós sabermos que nós vamos encontrar com Jesus, isso gera em nós alegria, alegria, alegria. Por isso podemos nos regozijar sempre, viver alegre em toda e qualquer situação. Que Deus assim nos abençoe para vivermos. Amém?